Olá, olá, vamos começar aqui mais uma playlist aqui, né, do nosso canal. Vamos lá. Quem não me segue, não me acompanha, por favor, já deixa um joinha, vai lá no meu canal, tem muita coisa interessante. Normalmente os conteúdos que eu posto aqui, eles são mais explicados, eles são com um pouco mais de calma, mas aqui eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, voltada ali para o pessoal que está fazendo concurso, tá? Então tentar sempre dar umas dicas e tentar simplificar ao máximo, tá? Quem me acompanha ali no LinkedIn, né, no YouTube, sempre deixa ali a hashtag simplificando. A ideia é exatamente essa, mas hoje aqui é simplificar ainda mais, tá? Não vamos ali focar muito em explicar os conceitos, aquelas aulas longas que eu sei que concurseiro é uma rotina insana, não é verdade? Então vamos lá. Primeira dica aqui, hoje a gente vai falar muito sobre química orgânica, tá? Então, esses grupos funcionais na química orgânica, eu peguei aqui apenas um endereço desse site aqui, eu tenho a referência de onde eu peguei. Isso tem que estar na cabeça de vocês, tá? Vocês têm que saber o que é um azido, um cianato, um isocianato, um álcool, um éter, um éster, uma amida, imida, amina. Isso tem que estar ali da química orgânica muito bem consolidado na cabeça de vocês. Vocês precisam olhar uma estrutura e identificar essas funções orgânicas, tudo bem? Então, não vou explicar uma a uma aqui, mas tem várias e várias pegar minha caneta aqui, ó, desses bizus aqui, né, dessas colinhas ali na internet. Ache um que fizer mais sentido para você, que você achar mais completo, de algum curso ali ou até de um outro professor que você estiver procurando. E é importantíssimo que você memorize isso daqui, tá? Se tiver ali sendo considerado no edital do concurso que você for fazer. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, ó. Aqui vai ter sempre ali onde eu tirei essa questão, um ano, a banca e tudo mais. Nas 20 questões que a gente vai fazer hoje, isso vai ser uma constante, tudo bem? Então, eu vou ler as questões, vou indicar ali alguns pontos de importância, de importante ali, de relevância, e aí nós vamos já para as respostas, tá? Deixa eu testar, ver se a caneta está funcionando. Muito bem, a caneta está funcionando e a borracha também. Então, vamos lá. Silicones ou poliorganosiloxanos são uma classe de polímeros híbridos, orgânicos e inorgânicos, cujas cadeias poliméricas são caracterizadas por uma estrutura de átomos de silício e oxigênio alternados. Olha como isso aqui é relevante, tá? Silício e oxigênio. Isso daqui é a cadeia principal do silicone, tá? Isso é importante você saber. E por que que é importante? Vocês vão ver que é a única cadeia que tem silício, oxigênio. Ainda bem que eu testei a borracha aqui, né? Olha só, já fazendo coisa feia aqui, ó. A única, deixa eu ver se consigo fazer uma seta aqui. Ô, louco, tô bom demais nisso aqui. Olha lá. A única alternativa que tem o silício e oxigênio alternado é essa daqui, tá? Aqui tem um cloro que está atrapalhando, aqui não tem oxigênio, aqui ó, tem cloro, aqui tem cloro e não tem oxigênio, então a leitura muitas vezes é importante, tá? Não pula não. Possuem múltiplas aplicações no setor de construção, na indústria automotiva, eletrônica, medicina, cuidados pessoais e outros bens de consumo. Poliorganosiloxanos lineares, principalmente os polidimetilsiloxanos, os PDMs, são os produtos mais importantes dentre os silicones, tá? E aqui ele dá a fonte. Então, o esquema a seguir descreve uma rota simplificada de obtenção do PDMS por hidrólise do diclorocilano. Muito bem. Você vai ver um monte de nome difícil, você vai ver uma reação química aqui que você vai tremer na base quando você estiver fazendo a sua prova. Você vai achar que você não estudou isso daqui. Se você leu, você já tem um forte indício de que essa daqui é a resposta certa, tá? Então, vamos simplificar a coisa aqui. Mas vamos lá. Não sabe o que é silicone, não prestou atenção nessa letra aqui, você precisa se virar com o que você tem aqui. Então, qual é a dica que eu te dou? Vamos lá. Primeiro, ó, você está vendo que você tem um 2N aqui, ó? Ou seja, para cada mero, ó, para cada monômero, né, no caso, para cada monômero aqui, você vai ter dois cloros, tá vendo? Por que que isso aqui é importante, tá?
Esses dois cloros, eles vão sair da onde? Eles vão sair daqui, ó. Esse cloro vai sair e esse cloro vai sair. Entendeu? Entendeu aonde eu estou querendo chegar? E aí, esse é onde vem o oxigênio aqui, sai o HCl, tá? Ó, esse HCl, ó, esse Hzinho aqui, ele vem dessa parte da água, então você vai ter dois Hs, 2NH, 2NH, e você vai sobrar esse oxigênio aqui, ó. O que você vai fazer com esse oxigênio? Você vai colocar na cadeia e fazer o seu silicone, tudo bem? Então, a primeira informação importante, essa daqui, ó, silício oxigênio alternado. Não vi, você vai perder esses dois cloros, porque esses dois cloros estão desse lado da reação, ou seja, você não vai ter cloro aqui, ó. Você não vai ter cloro aqui, você não vai ter cloro aqui, não vai ter cloro. Aqui já nem tem cloro, né? E aqui você não vai ter cloro, tá? Então, só esse cloro você já elimina, tá? Faltou esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio é o que vem para a cadeia. É o que ele está falando aqui, ó. Átomo de silício e oxigênio alternado. Ou seja, é essa questãozinha aqui, ó. Essa alternativa. E é a resposta certa, tá? Então, só relembrando aqui, faz essa estequiometria dos cloros, vai sobrar esse O, tá? Para sair esse HCl. E essa informação aqui, ó, silício oxigênio alternado, silício oxigênio alternado. Parece uma questão difícil, mas não é uma questão difícil, tá? Aqui essa questão ela é bem interessante, que ela deixa até uma tabelinha aqui, mas você não precisa para nada. Mas tinha ali no enunciado da questão, então eu deixei. Vamos lá. Inicialmente tinham sido identificadas cerca de 13 mil substâncias químicas em plásticos. Entretanto, recentemente, o relatório de uma equipe de cientistas europeus encontrou mais de 16 mil substâncias químicas, das quais um quarto foram consideradas perigosas para a saúde humana e o meio ambiente. Como as substâncias químicas plásticas podem contaminar a água e os alimentos, existem orientações para a sociedade conscientizar-se do perigo e assim reduzir o uso dos plásticos. Com relação aos plásticos, considere as seguintes afirmações. Primeiro ponto aqui, eu sou do ramo, eu tenho que preparar, né, vocês para as provas. Cuidado, porque essa questão aqui de é, deixar o plástico ali como vilão, como algo que é cancerígeno, contaminante, nem sempre está certo, tá? Então isso é uma questão mais de ideologia e ponto de vista da banca do que propriamente verdade, tá? Então se tiver uma questão dessa, use como referência, acredite na sua banca, não discuta com a sua banca, tá? Não vou pedir anulação porque dificilmente você vai conseguir, tá? Só aceita, tá? Mas cuidado, porque por não ser verdade, alguma banca pode falar diferente disso. E aí essa banca também estará certa, tá? Então isso vai causar aí uma confusão na cabeça do pessoal, mas tem que deixar claro aqui para vocês fazerem as provas ali, tudo bem? Então vamos lá. Com relação aos plásticos, considere as afirmações a seguir. São definidos em química como materiais orgânicos, são orgânicos, tá? Poliméricos, sim, poliméricos são vários meros macromoléculas. Parte desses polímeros eles são termoplásticos, que a gente chama ali de plástico, que é o que está referindo a questão aqui, né? Ó, plástico. Parte são termofixos e parte são elastômeros, tá? Mas tudo são polímeros. Então, tanto plásticos, borrachas, né, os elastômeros e os termofixos são polímeros, sim. Então, orgânicos são polímeros, são sintéticos, é feito pelo homem, embora haja alguns ali polímeros naturais, formados pela união de grandes cadeias moleculares. Então, de fato, são polimeros, são cadeias muito, 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 muito grandes, da ordem de 40, 50 mil ali, unidades repetitivas, e, consequentemente, 40, 50, 100, 200 mil gramas por mol, né? Então são massas molares bastante grandes, e se você junta todas essas cadeias ali, você vai parecer um prato de macarrão, você vai ter ali o seu polímeros, tá? Então essa questão ela está sim corretíssima, tá bom? São produzidos, alternativa 2, são produzidos através de um processo químico, sim, é um processo químico, tá? Denominado polimerização. Então, você tem o seu monômero, você vai pegar esse monômero, você vai abrir ali um radical, uma cadeia, algum ponto de reação que vai desencadear uma reação,
E esse monômero ele vai ser conjugado um atrás do outro até formar essas macromoléculas. E o que forma ali de unidade repetitiva é o que a gente chama de mero. Tá? Isso acontece sim pelo processo de polimerização. É até intuitivo, né? Polimerização formam os polímeros, tá? Que consiste na união química dos monômeros para formar polímeros, tá? Então, exatamente, os monômeros eles vão se ligar e formam os polímeros. E esses polímeros, né, depois que esse monômero está ali na cadeia, ele vai chamar, na verdade, de mero, tá? Mas é sim a combinação química desses monômeros, tá? Vamos lá, 3. Uma das frações do petróleo, principal matéria-prima, sim, os plásticos, polímeros, eles vêm do petróleo, sim, uma grande crítica ali, né, de ser derivado dos petróleos, mas sim, é a principal matéria-prima, sim. É levada para as indústrias petroquímicas, onde passa por um processo de separação em vários compostos, então ali o craqueamento do petróleo, disso que ele está falando aqui, puros que dão origem aos plásticos. Então, esse é do petróleo que você vai ter o butadieno, buteno, butano, propano, eteno, etileno e toda aquela sopa de letrinha ali da química orgânica. E aí você vai tirando tira o eteno, faz o etileno, que vai ser o polietileno, por exemplo. Tá? Então, também está certinho. Então, essa aqui está certa e essa daqui está certa. Então, ó, todas as alternativas aqui estão certas. Usou essa tabela aqui para alguma coisa? Ó, meu ponto de interrogação, que bonito. Não usou para nada, né? Mas é bom ter, né? Vai que um dia precisa. Às vezes precisa até para outra questão ali da prova de química, né? Dessa mesma prova, tudo bem? Então vamos lá, alternativa D. É o gabarito dessa questão. Vamos que vamos. Plásticos são substâncias formadas por moléculas muito grandes, de fato, chamadas de macromoléculas. São mesmo. Tá? É um enunciado da questão, mas é bom reforçar. São conhecidas como polímeros, sim, que são fabricados pela união de muitas moléculas pequenas iguais. Sim, são os monômeros, né? Que a gente fala ali. Diante dessa informação, assinale a alternativa, a afirmação verdadeira. Então, você tem o seu monômero, que é a matéria-prima para o seu polímero. Esse monômero ele vai passar ali para uma reação de polimerização, vai encadear um atrás do outro, muitas e muitas vezes, 10, 20, 50 mil vezes, e você forma ali a sua macromolécula. E aí toda essa sopa ali de macromolécula é o que dá origem ali ao seu polímero, tudo bem? Então vamos lá, alternativa A. Policloreto de vinila, o PVC, muito usado, né? Usado na fabricação de cano de água e mangueira, então aquelas mangueiras de jardim, né? O tubo de PVC ali que você tem na sua casa é de PVC, né? O tubo de PVC é de PVC. Parece óbvio, mas é exatamente óbvio mesmo. Então vamos lá. Contém somente átomos de carbono, hidrogênio e cloro, tá? Sim, exatamente. A gente vai ver que a gente vai precisar muito dessas estruturas aqui, tá? Essa questão está correta, tá? É essa questão aqui, ó. Vamos ver o erro das outras, tá? Item B, o politereftalato de etileno, o PET, aquelas garrafinhas PETs, né, usado na fabricação de garrafa de refrigerante, sim, não contém o átomo de oxigênio em seu monômero. Qual que é a dica aqui? O PET ele é uma molécula bastante complexa, né? Tem alguns anéis ali, né, de carbono, acaba sendo bastante rígido. E ele é um poliéster, tá? Esse politereftalato vem do ácido tereftálico, né, que é o que participa ali da reação para formar um éster. E o poliéster, quem lembra ali da química orgânica, tem oxigênio, tá? Então, ó, ele contém, tá? É aqui que está o erro da questão. Poliestireno. O poliestireno é muito parecido com PVC, tá? Você tem ali o etileno, né? Que é um dois carbono assim, ó. Dois carbono. Vamos ver se vocês conseguem me entender. E quando você tem aqui, ó, você tem um monte de hidrogênio em volta, tá? Se você pega um dessa ponta aqui e põe um cloro, você tem o PVC. É simples assim. Se numa dessa ponta você coloca ali, né, um anel estirênico, você tem o poliestireno, tá? Basicamente é isso. Então, além dos átomos de carbono e hidrogênio, também contém um átomo de nitrogênio em seu monômero. Não tem nitrogênio no poliestireno, tá? O estireno
é esse canal aromático aqui, ó. Então, aula de química orgânica também, tá? Alternativa D, o polipropileno usado na fabricação de seringa contém um átomo de oxigênio em seu monômero. Não contém não, meu filho, não contém, não contém, tá? E a ideia aqui ela é bem parecida, ó. Então já vamos começando a saber como pensar. Se você tem essa estrutura aqui, você tem aqui, vamos ver se vai sair agora aqui, né? Um CH3, tá vendo? Um, dois, três carbonos, né? É o que é isso aqui? É o prop, né? Da química orgânica. Met, um carbono, et, prop. Então você tem o propileno, né? Você tinha um propileno aqui numa dupla ligação, essa dupla ligação abre para você fazer a sua polimerização. E você tem esse grupinho lateral aqui, ó, que é o CH3, mas não tem oxigênio não, meu filho, não tem. Não adianta que não tem, tá bom? Então a alternativa é a A. Eu deixei aqui uma colinha para vocês da estrutura de cada um. Então, ó, esse aqui é a estrutura do PVC. Então, você tem um hidrogênio para cima e para baixo aqui. Ó. No outro carbono, você tem um hidrogênio e um cloro aqui, o agrupamento lateral, tudo bem? O polipropileno é muito parecido, só que você vai ter o seu CH3, tá? E você tem ali, ó, o anel aromático aqui, ó. Tá? No caso do poliestireno, mas você não tem aqui nitrogênio, você não tem aqui, ó, oxigênio, você não tem hidrogênio, você não tem nada, tá bom? E a estrutura do PET, eu trouxe aqui para vocês saberem. Então tem essa parte do tereftálico, tem a parte do etileno, né? Por isso que chama politereftalato de etileno. O tereftálico, o ácido tereftálico dá origem ao tereftalato. E o etileno dá origem aqui a esses dois carboninhos, tudo bem? Mas ele é um poliéster, tá? Ah, cadê o poliéster aqui? Aqui, ó. Isso aqui é o poliéster, ó. Você tem que bater o olho e tem que saber. E esse oxigênio, ele já liga na próxima estrutura repetitiva. Então, ó, aqui você vai ter mais um poliéster, tá? Então, lembre-se disso. O PET é um poliéster, vai ter sim oxigênio na sua estrutura, tudo bem? Essa questão aqui ela é bastante grande, tá? Eu não vou ler esse texto todo aqui, porque para essa questão realmente não vale a pena e o objetivo aqui é ser um pouquinho mais rápido, tudo bem? Então, ó, é um conceito bastante simples, é um texto cheio de explicação, você vai se perder vendo essa, esse desenho aqui, tentar entender. E você não precisa de nada disso. Preste atenção. Considerando que a membrana trocadora de prótons, olha que texto bonito, né? Isso aqui deve fazer uma fritação na sua cabeça quando você estiver fazendo uma prova, né? Vamos lá. Mencionado no texto seria formado por um material cuja fórmula estrutural é mostrada a seguir. Então, é essa fórmula estrutural que ele está querendo saber. Então, nesse caso, tal material pode ser corretamente caracterizado como um copolímero. Olha só, ele só quer saber se isso aqui é um copolímero. O que é um copolímero? É um polímero que ele é formado por dois meros diferentes. Ou seja, você vai ter que achar nessa estrutura aqui a repetição de duas unidades que sejam diferentes entre si. E é onde que você acha isso daqui, ó? Você tem, ó, uma parte da cadeia aqui, ó, e você tem y vezes essa estrutura. Então, isso daqui é uma unidade repetitiva. Vou deixar um aqui, ó. Isso aqui é uma unidade repetitiva. Saiu feio demais, mas é um aqui, ó. E a outra unidade repetitiva é essa estrutura aqui que se repete Z vezes. Então, pronto, você tem o seu copolímero. É um mero formando essa repetição e outro mero ali, ó, outro monômero formando essa repetição. Tudo bem? Então, sim, é um copolímero. Essa afirmativa ela está certa. Vamos para mais uma aqui de certo e errado. Vamos lá, vamos lá. Considerando, tá? Isso aqui também tem bastante coisa aqui, ó. A gente não vale muito a pena ler não, tá? Algumas vezes vale, outras vezes não. É difícil a gente saber, né? Quando vai ler ou quando não vai ler na prova, né? Mas quando a gente tem, assim, né? Muito dessas... você vê que tá uma cara de complicação, né? Um monte de fórmula aqui gigante. É um texto ali, ó.
você vê o cupuaçu, riboflavina, tiamina, ácido, a chance talvez de não ler pode ser grande, tá bom? Então vamos ler aqui, se precisar de alguma coisa a gente lê o texto inteiro, tá? Para ganhar tempo ali na sua prova. Então, a partir do texto das formas estruturais mostradas na tabela precedente, julgue o próximo item. Considerando-se o politereftalato de etileno, o PET, que a gente já viu aqui, um polímero de condensação. Tá? O que é um polímero de condensação? É quando você tem dois monômeros diferentes, eles se juntam primeiro para formar uma unidade repetitiva, sai uma água normalmente disso daqui, por isso que chama de condensação, como se estivesse condensando mesmo aqueles vidrinhos embaçados ali do seu carro, e você forma então sua unidade repetitiva e polimeriza a partir daí. Então, um polímero de condensação obtido pela esterificação de um monômero com o etileno glicol e as fórmulas moleculares constantes da tabela a seguir, é correto afirmar que o monômero que reage com o etileno glicol para formar o politereftalato de etileno é o ácido benzoico. Preste muita atenção, tá? O politereftalato de etileno, esse tereftalato, ele vem do ácido tereftálico, tá? Por isso que tem o nome de politereftalato de etileno, tá? Você não tem ali uma estrutura de esse benzoico, ali, você não tem essa estrutura, tá? Então essa afirmativa ela está errada, tudo bem? Vamos que vamos. Próxima questão. Uma das formulações para os adesivos de silicone, olha só o silicone aparecendo aqui novamente. Usados na construção civil é chamado de silicone acético, tá? Então, por que é, né? É um ácido acético aqui, né? A gente vai ver. Essa nomenclatura é utilizada porque o componente ativo libera ácido acético, voilá, durante a formação do precursor, espécie que promoverá a polimerização, como representado genericamente a seguir. Essa questão aqui ela não é uma questão difícil, mas ela é uma questão que exige um pouco de paciência para a gente conseguir achar onde está cada coisa aqui, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente tem? A gente tem esse componente ativo, tá? Ele vai ter aqui, ó, essa aguinha aqui, então você vai colocar esse N mais 3 aguinhas para cada fórmula dessa. Você vai ter N estrutura dessa daqui, tá? Ou seja, ó, esse R aqui, ó, né, esses radicais, que é uma cadeia orgânica, ele vai reagir com essa água, vai ficar com essa terminação. E você vai ter a liberação aqui, ó, desse radical com o OH, né, que é essa espécie liberada, tá bom? E aí, a partir dessa espécie liberada que a coisa acontece, né? Qual que é essa espécie liberada, né? Qual será que é essa espécie liberada, né? Vamos lá. Considerando essas informações, qual dos componentes ativos a seguir faria com que a formulação fosse considerada como silicone acético? O que você precisa ter aqui? Você precisa ter aquele acetato, você precisa ter alguma coisa que dê a origem a esse acético aqui, tá bom? Então, para onde a gente tem que olhar nessa questão? A gente vai olhar para essa beiradinha aqui, ó. Tá vendo? Ele tá querendo saber mais dessa parte aqui, né? Então, esses R's aqui, ó, para formar um acético, você precisa ter um acético aqui, tá? Como é que você acha o acético? Você vai olhar para essas beiradas de cadeia. E aí que vem a memorização das funções orgânicas. Aonde é que estão os acéticos, tá? Então você precisa pelo menos ter 2 carbonos. E você precisa se lembrar, tá? Ó, aqui você já não tem. Aqui você tem, tá? Tá entendendo? Vocês estão entendendo para onde que olha nessas questões aqui? Aqui, ó, o silicone, ele vai... Tá vendo que já está aqui no desenho? Ó? Ele tem um oxigênio aqui do lado. Ó. Aqui você já não tem, ó, esse oxigênio. Tá? Por mais que você até tenha esses 2 carbonos, faltou o oxigênio, tá? Essa estrutura aqui, ó, não é a estrutura do acético que você está procurando, tudo bem? Aqui você tem o oxigênio
Muito que bem, mas você não tem também essa estrutura acética aqui em volta, ó. Não tem, não tem, não tem. E aqui também não tem a estrutura acética. Se você olhar com calma, você vai ver que até essa questão aqui, ó, do CH3, o H, o O, você vai ver que tem outras, algumas questões ali que não estão fazendo muito sentido, tá? Então é mais a sua paciência de procurar onde está esse acético, tudo bem? E aqui por isso que é a questão B, ó, é o único que tem essa parte do acético ali, tá? Para ter esse ácido acético, tá? Então, para você ter esse ácido acético aqui, ó, o OH já estava aqui, né? Mas você precisa ter essa parte aqui, ó, o acético, é isso aqui que você procura, tá? Função orgânica, gente, função orgânica, tá? Memorizem as funções orgânicas se vocês forem fazer provas da área, porque vai ser sim muito importante, tudo bem? Outra questão aqui que parece ser bastante complicada, mas não é, tá? Então, ó, tecidos empregados na confecção de roupas em geral podem ser divididos em naturais, que compreendem o algodão, a lã e a seda, e em sintéticos, como o poliéster, polipropileno e o nylon. Então, o nylon é um nome comercial aqui, mas ele é a poliamida, tá? Diferentemente do algodão, constituído por fibras de celulose que contém unidade de carboidratos, a seda é constituída de fibras proteicas que contêm aminoácidos, sendo essas fibras produzidas pelo bicho da seda. De que serviu isso daqui? Para nada, né? Esse tecido foi introduzido por volta do ano 2600 antes de Cristo e até hoje é considerado insubstituível devido às suas características. A estrutura constituinte da fibra de seda corresponde a. Então vamos lá. Onde que está a estrutura da seda? Tudo bem? Ah, e aqui, ó, vou até fazer aqui, ó, não serviu para nada não. Aqui tem uma informação importante, né? Ainda bem que eu li. Serviu sim, ó. A seda, ela deixa aqui, ó. Ela contém aminoácido, tá? E aqui, ó, tem outra informação importante. Constituído, ó, diferentemente do algodão. Então, o algodão ele é constituído por fibras de celulose, tá? Eu te aconselho a gravar essa estrutura da celulose, tá? Por quê? Porque a celulose ela está aqui, ó. Ou seja, isso daqui é o algodão, tá bom? Ah, quando a gente vê aqui um aminoácido, a gente tem uma informação importante. O aminoácido eles são grupamentos nitrogenados, tá? Então a primeira dica aqui é procurar alguma coisa que tenha nitrogênio. Nessa questão A, você tem nitrogênio. Nessa questão, nesse item B, você também tem nitrogênio. Esse daqui você não tem nitrogênio, tá? Dava para matar a questão por isso aqui também. E é importante porque sempre vem nesse mesmo desenhinho, tá? A fibra ali, a estrutura da celulose, tá? É uma estrutura para você mesmo bater o olho e saber que é sim uma celulose. Aqui você não tem nitrogênio, tá? Então isso aqui não tem como ser um aminoácido, tá? Isso daqui é o que? É um poliéster, ó. Escorregou aqui, deixa eu voltar. Isso daqui é o quê? Isto daqui é um poliéster. Olha só o poliéster aqui, lindão, tá bom? Esse daqui é o famoso polipropileno. Dois, ó, dois, três carboninhos, né? Com esse grupinho lateral aqui de CH3. Isso aqui é o polipropileno. Mas também não tem nitrogênio aqui, não dá para ser um aminoácido, tudo bem? E vamos lá. Do mesmo jeito que você sabe que isso daqui é um poliéster, tá? Você tem que saber que isso daqui é um poliéster. Você tem que saber que isso daqui é uma função orgânica muito conhecida, muito famosa. Essa estrutura aqui, ela é a cara da poliamida, tá? Você precisa saber essa estrutura aqui. Isso daqui é a cara da poliamida. O que muda é esse tamanho linear aqui de carbono de cada lado. Então você vai ter 6 carbonos, 4 carbonos, 10 carbonos, 12 carbonos. É da onde surgirão os nomes de poliamida 4, 4, 6, 6, 6, 6, 610, 410 e assim por diante. Tá? Então isso daqui não é um aminoácido, embora tenha nitrogênio. Isso daqui é o quê? O que é isso aqui, meu filho? Isso aqui é uma poliamida, tá? Preste atenção.
grave essas estruturas aqui, tá? Então, poliéster, PET, polietileno, PVC, polipropileno, tá? Até a celulose aqui, né? Você vai ter o acetato de celulose, que vira e mexe acaba aparecendo ali nas provas. Então, é esse aqui, ó. É um aminoácido bonitinho, tá? Bonitinho, 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 tá? Você tem aqui uma estrutura muito parecida, mas você tem ali uns grupos, uns radicais, tá? Alternativa A. Vamos lá. Esse daqui, ó, vamos ver essa questão que ela é mais de interpretação de dado, tá? Você não precisa ler essa questão também, mas se você ler, você acaba entendendo um pouquinho melhor aqui essas nomenclaturas, tá? Um estudo recente avaliou como determinados plásticos se degradam na água do mar quando expostos à luz ultravioleta. Os plásticos estudados foram o NPG, então plásticos diversos do Giro do Pacífico Norte, que é o Giro do Pacífico Norte, NPG, o EPS, que é o isopor, poliestireno expandido, o PP, que é o polipropileno, e o polietileno. Então estão aqui, ó, os plásticos do Pacífico, o isopor, o PP e o PE, tá? Polipropileno e polietileno. Considerando que somente 2% do plástico despejado no mar está à deriva, esse estudo tentou descobrir para onde vão os microplásticos no ambiente marinho. Um dos resultados do estudo é mostrado nos gráficos abaixo. Nesses gráficos, observamos que as produções de carbono dissolvido, tá? Então, a produção de carbono dissolvido, tá? Nesse eixo aqui, por grama de carbono na amostra de plástico utilizada. E o DOC foi identificado como o maior subproduto da fotodegradação dos plásticos. Então, conforme esse plástico ele vai degradando, você vai aumentando ali o tempo de radiação ultravioleta em dias, você vai tendo ali uma produção desse DOC, tá bom? Que é o carbono orgânico dissolvido. Parece uma questão difícil, mas é uma questão puramente de interpretação. Então, olha lá. Para os Para os quatro plásticos, a velocidade de degradação aumenta com o tempo de exposição. Sim, aumenta. Todos os gráficos estão indo para cima aqui. Ó. Todos os gráficos têm essas curvas aumentando. Então, essa parte aqui é verdade. Após 50 dias, a maior degradação foi a do PP. Então, vamos lá. Depois de 50 dias, ó, vamos fazer aqui, ó, como se estivesse fazendo a prova, vamos riscar. O PP ele está aqui na casa dos 20. 50 dias aqui, ó, para o polietileno. Está nessa casa aqui. 50 dias para o poliestireno. Está na casa dos 40. 50 dias para o NPG. Nossa, ficou torto aqui, né? Mas está mais ou menos ali na casa dos 10. Então, a maior degradação foi a do PP? Não foi a do PP. Foi a do poliestireno expandido, a do isopor. Então, não é essa a questão. Para os três plásticos, deveria ser 4, a velocidade de degradação aumenta com o tempo de exposição. Após 50 dias, a maior degradação foi a do EPS. Olha que questão complicada, né? Você vê aqui para os três plásticos, né? A questão está falando, na verdade, desses três plásticos aqui, ó, do isopor, do polietileno e do polipropileno. Mas confunde um pouco, né? Porque aqui ela fala 4 plásticos, aqui ela já fala 3. E aí você vai ver como é que acontece essa questão aqui. Tá? Mas de fato, sim, foi a maior degradação do EPS. Se considerar que tem só 3 plásticos aqui, essa questão estaria certa, tá bom? Para apenas um plástico, a velocidade de degradação não aumenta com o tempo. Não, todas aumentam. Todos estão indo para cima aqui, com essa seta feia que eu estou desenhando aqui, tá bom? Mas não é não, todos aumentam, tá? Duas velocidades de degradação aumentam com o tempo e duas permanecem constantes após 50 dias. Ó, nenhuma permanece constante. Todos os gráficos aumentam. E qual que é a alegria dessa questão aqui, né?
ele considera para os 3 plásticos, não sei por quê. A velocidade de degradação aumenta com o tempo. Após 50 dias, a maior degradação foi a do EPS. Na minha opinião, essa questão deveria ser anulada, tá? Porque não são 3 plásticos que tem aqui, são 4 plásticos, tá? Então parece que ele não considera esse NPG aqui como um plástico, tá? Considera só os 3 plásticos, aqueles que estão nominados: poliestireno, polipropileno e polietileno. Enfim, o gabarito da questão saiu como alternativa B, mas, na minha opinião, me parece uma questão que seria anulável, vamos dizer assim, tá? Ou talvez ele considerou só 3 plásticos mesmo e aqui o 4 plástico também estaria errado, o que não faz muito sentido, porque ele fala assim, ó, os plásticos estudados foram NPG 1, EPS 2, polipropileno 3 e polietileno 4, tá? Enfim, é o que está mostrado aí. Pegue o conceito, aprenda, segue a vida, não arrume treta com a sua banca, tudo bem? Vamos lá, observe a apresentação a seguir, em que os círculos brancos representam uma espécie química, molécula ou íon molecular, e os círculos coloridos outra, tá bom? Então, ó, tem duas espécies químicas aqui que ele cita aqui, tudo bem? E vamos lá, o que a questão está falando? Ó? Essa representação pode ser corretamente associada à combustão. A combustão ela sai de moléculas grandes para moléculas pequenas, tá? Que é a combustão. Então, com oxigênio em fase gasosa, não. A combustão ela vai do grande para o pequeno, né? Não é do pequeno para o grande não, tá? A formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros pode ser. Você tem uma molécula bastante grande, tem duas cores diferentes, que pode ser relacionado sim com os monômeros, e é uma possibilidade. Isso aqui poderia ter uma cara de copolímero, talvez, mas essas estruturas fechadas não fariam muito sentido, mas conceitualmente não está errado não, tudo bem? Então, pode ser essa questão sim, tá? Eu chutaria essa daqui por enquanto. Vamos lá. C. Fusão. A fusão também, ela vai de uma estrutura grande e a energia vai vibrando, vibrando até que isso aqui separa, tá? Então é do grande para o pequeno. Então não é uma fusão, não. A solidificação da água poderia ser, tá? Por quê? A solidificação ela vai de moléculas pequenas para moléculas maiores ali que elas vão se combinando, tá? As moléculas não chegam a se combinar, né? Formar uma molécula maior, então não seria solidificação da água, mas talvez ali para uma pegadinha, por um nervosismo, alguém conseguiria colocar essa daqui, tá? Então, se for errar, erre nessa, tá? Não erre nessas duas, não, por favor. Produção de anéis aromáticos. Isso aqui não é um anel aromático, tá? Anel aromático são quando nós temos 6 átomos de carbono, ó. E aí você tem aqui, ó, ligado eles, né? Vai formar um hexágono bonitinho. E você tem a dupla ligação aqui, né? Uma sim, uma não. Uma sim e uma não. E aí você tem essa dupla ligação que ela vai andando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E você representa com aquela bolinha aqui no meio, tá? Isso aqui é um anel aromático. Isso aqui não é um anel aromático, tudo bem? Então a alternativa correta é a alternativa número B. Belezinha? Vamos lá. Vou finalizar, eu ia fazer as 20 questões agora aqui, mas o módulo já está ficando bastante grande, né? Então, vamos encerrar nessa 10ª questão aqui, se eu não me engano, tá? E aí no próximo bloco a gente continua resolvendo a partir dela. Então, bora lá. Muito obrigado e até o próximo. E deixa um joinha aqui no vídeo, por favor. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha. Valeu, obrigado.